Graça e paz, queridos. Pastor Alexandro aqui de novo e hoje trazendo para você a 8ª devocional do livro de Ruth. Amém, querido? Deus no início do ano colocou no meu coração de fazer devocionais sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth foi citado aí nas minhas enquetes como uma sugestão de livro histórico e aí eu resolvi colocar o livro de Ruth para as devocionais. Por ser um livro pequenininho, não ia dar para a gente fazer uma série histórica, né, com Ruth. E aí eu decidi colocar nas devocionais. E todo dia às segundas, quartas e sextas, a gente lê uma porçãozinha do livro de Ruth e tira para nossa devocional algo bom, algo legal, algo que venha acrescentar na nossa vida. As devocionais, elas têm como objetivo devotar a Deus diante dele, colocar diante dele tudo aquilo que nós achamos que é nosso e nós mesmos. É a forma que nós temos de nos derramar diante de Deus, é a forma que nós temos de nos colocar diante de Deus, é a forma que nós temos de nos dedicar a Deus de alguma forma. E com isso, quando temos esse relacionamento íntimo com Deus, nós tomamos decisões melhores, agimos de uma forma melhor, andamos com mais paz, com mais calma, com mais alegria. Amém, querido? Então, olha, vem comigo, pega a tua Bíblia, porque devocional a gente faz com a Bíblia. Amém, querido? Abra a tua Bíblia em Ruth, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 4. Amém? Diz assim, olha: Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: Que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: Que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: De quem é essa moça? O servo respondeu: Essa moça moabita é que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou por um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Amém, querido? Glória a Deus. Amado, no episódio passado nós falamos sobre a iniciativa de Ruth. Ela estava com a sua sogra em casa, elas podiam ficar lá esperando uma benevolência, esperando uma misericórdia, que alguém tivesse pena delas, mas não. Ruth, ela tem iniciativa. E aí Deus falou muito ao nosso coração sobre iniciativa, porque Ele zela por aqueles que têm iniciativa. E Deus está zelando por mim e por você. Nós que queremos algo, quando buscamos algo, quando damos o primeiro passo, ainda que não seja um passo certeiro, ainda que não seja um passo perfeito para a direção que Deus deseja, Ele vai nos conduzindo através das circunstâncias para que a gente chegue até o campo do desejo dEle, até o local onde Deus deseja que a gente pare e fique e usufrua e produza. E Deus, com zelo sobre a vida de Ruth, levou ela casualmente para o campo de Boaz. E agora, nesse episódio, Boaz chega no campo dele. E o tema desse episódio é: Deus nunca perde os seus de vista. Então, olha só, Boaz chega, cumprimenta os seus servos, e daí a gente já vê que ele é um homem piedoso, porque ele fala: o Senhor vos abençoe. Ele não chega mandando, ele não chega humilhando, ele é o dono daquele campo, ele é o patrão. Lá no início do capítulo 2, diz que ele era um homem rico e que tinha muitos bens. E eu disse no episódio passado que Boaz aponta para Jesus. O nosso Jesus, ele é rei, ele é Senhor, ele é rico, e ele possui muitos campos e muitos ceifeiros. E olha como é que Boaz chega: que Deus vos abençoe.
ele chega abençoando os seus empregados, ele chega abençoando os seus servos. É assim que Jesus chega. Quando ele chega nos abençoando. E aí, provavelmente Boaz chega e começa a conversar com seu servo e perguntar e pedir contas de como está o trabalho dos ceifeiros, como é que está as coisas, como é que tudo está caminhando. E aí os seus servos também devolvem a saudação, dizendo que Deus o abençoe. E do nada, Boaz, do nada não, né, amado? Boaz pergunta: quem é aquela moça? E aí o servo encarregado diz para ele: olha, essa é Ruth, a moabita, nora de Noemi, que veio com ela. E ela me pediu para colher espigas entre os ceifeiros, entre os feixes. Como eu já falei, está lá em Deuteronômio, capítulo 24, Levítico, capítulo 19, você vai encontrar essa orientação de Deus, que quando um necessitado solicitasse pegar as espigas rejeitadas, as espigas mais magrinhas, as espigas mais desdentadas, que não servia para aquela colheita mais primorosa, os ceifeiros iam deixando essas espigas pelo meio do caminho para as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. E aí Ruth vai usufruir desse benefício legal na lei mosaica para suprir a necessidade dela e de sua sogra. Ela vai levar esse mantimento para casa porque ela precisa. Mas o que eu quero te falar hoje e o que me chama muita atenção é que Boaz chega no campo dele. Amados, você tem ideia de quantas pessoas estavam naquele campo? Provavelmente não eram poucas. Devia haver muita gente, até porque, como eu já falei aqui, esses estrangeiros, essas viúvas, esses órfãos, eles iam aos campos junto aos ceifeiros. Então havia movimentação de muita gente, no campo. Mas olha só, Deus não perde ninguém de vista. Deus não perde os seus servos de vista. E Boaz, quando ele chega, a primeira coisa que ele olha é para Ruth. E ele pergunta: quem é essa moça? Quem é essa moça? Deus não nos perde de vista, amado. Principalmente quando nós estamos na obra dele, quando nós estamos no campo. Talvez você esteja pensando: pastor Alex está falando besteira. Não. Quando Jesus falava da obra, por algumas vezes e parábolas, Jesus usou o campo. Olha, vede, olhai e vede, os campos estão brancos. Poucos são os ceifeiros, ou seja, poucos são os trabalhadores. Amado, sempre Jesus usou plantas, árvores, campo como exemplo de obra. Eu sou a videira, vós sois os ramos, o Pai é o agricultor. Olha quantos exemplos. Então, amado, eu me sinto muito à vontade de estar usando esses tipos aqui para que você entenda o que está acontecendo por trás dessa história de amor. Por trás dessa história de amor está acontecendo algo que se revela todos os dias em nossas vidas. Todos os dias, o Senhor Jesus, aquele que redime, aquele que vai remir as nossas dívidas e que vai dar continuidade às nossas histórias, ele vai chegar no campo e ele deseja te encontrar lá no campo dele, trabalhando, pegando as espigas, ainda que sejam espigas desprezadas, ainda que sejam espigas menosprezadas, porque muitas das vezes, amado, nesse campo de obra que nós conhecemos, nesse campo todo de ceifeiros, às vezes ninguém quer as espigas desdentadas, ninguém quer as espigas desprivilegiadas. Deixam essas espigas para trás, mas sabe, o Senhor espera que sempre tenha alguém que queira e que faça questão dessas espigas queimadas, magrinhas, desdentadas, essas que ninguém quer, as rejeitadas. Essa é a igreja que o Senhor
olha no campo e que chama a atenção dele. Sabe, amado, é muito fácil você querer espigas bonitas, é muito fácil você querer espigas maravilhosas, mas Ruth foi atrás das poucas espigas que ficavam entre os feixes. Amado, as espigas que ficavam entre os feixes eram as mais menosprezadas. Elas nem ficavam no pé, elas não ficavam na planta, no caule, que alguns ceifeiros deixavam justamente para essa necessidade dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Não, eram as que ficavam caídas, ela estava ali. E aí Boaz chega e fala: quem é essa moça? E aí o rapaz fala: olha, é a Moabita que veio com Noemi. E ele fala: minha filha, vem aqui. Vou te pedir uma coisa, não se afaste desse campo. Ficai aqui com as minhas servas. Porque quando o Senhor Jesus nos avista, Ele vai nos ordenar um local no campo. Ele vai nos ordenar um lugar para ficar. Ele vai nos ordenar algum lugar onde a gente possa trabalhar com o abrigo do sol, trabalhar sossegado e ficar ali com os seus servos. Você acha que é casualidade isso, essa frase? Ficai aqui com as minhas servas, porque o Senhor Jesus tem muitos servos e Ele está pedindo para que você fique no campo dele, colhendo ali, junto com os servos que Ele já acolheu. Amém, querido? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esse texto bíblico. Muito obrigado por essa revelação, Pai. Que possamos, assim como Ruth, além da iniciativa, sermos avistados pelo dono do campo. Sermos avistados por Ti, ó Pai. Pai, que eu não seja perdido das Tuas vistas. Assim como o salmista, assim como os sacerdotes falaram, que eu esteja sempre diante da Tua presença, Pai. Que os meus irmãos estejam sempre diante da Tua presença. Não nos perca de vista. Que o Senhor, sobre nós, levante o Seu rosto e que nos dê paz e que nos dê o campo para trabalhar. Senhor, muito obrigado. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Jesus, querido.